seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre vitimismo. Não cairmos na nossa própria ilusão de vitimismo e não cairmos na ilusão do outro de vitimismo. Bem, vitimismo é aquela pessoa, né, enfim, que se coloca sempre no lugar de vítima, de quem sempre tá sofrendo, de quem sempre é injustiçado, é injustiçada, alguém que só sofre, alguém que, enfim, o mundo odeia essa pessoa e essa pessoa, ela é a grande vítima do mundo, que tudo que ela tenta fazer não dá certo, que todo mundo que ela conversa não faz bem pra ela, pra ele, enfim. E às vezes você pode ser essa pessoa, tá? E às vezes você pode estar lidando com uma pessoa. Deixa eu ajeitar aqui, pronto. E às vezes você pode ser essa pessoa e às vezes você pode estar lidando com uma pessoa assim, né? Bem, vamos lá. O vitimismo, ele não te ajuda em nada. Se você tem essa forma de lidar com a vida, de achar que você é a grandiosa, o grandioso vítima, né? A pessoa que sofre com a vida e que tudo não faz sentido e que ninguém faz bem pra você. Você pode até falar aqui pra mim, Nath, mas é verdade. Todo mundo que eu conheço me faz mal, todo mundo quer o meu mal, todo mundo não me quer bem, todo mundo que eu conheço de alguma forma me dá uma facada nas costas. Tá, vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Claro que o ser humano, ele é muito complexo. Esses apontamentos, enfim, que eu vou trazer aqui para vocês, não é a realidade total, né? Porque tem situações e situações, pessoas e pessoas, então vai parecer que eu vou colocar tudo dentro de um saco e parece que é tudo a mesma coisa, mas obviamente não é, tá? Então, por favor, escute com muita atenção, tenha pensamento crítico, pesquise sobre, olhe para dentro e veja se faz sentido ou não, tá bom? Vamos lá. Bem, tem pessoas que vão falar, não, mas realmente, Natália, as pessoas que eu conheço, como eu falei, me fazem mal, me apedrejam, dão uma facada nas minhas costas. E isso acontece muito porque também tem pessoas aí no mundo que não querem o nosso bem e, enfim, na primeira oportunidade, vão fazer algum mal pra gente, de forma direta ou indireta. Ok, situações e situações. Eu vou colocar aqui dentro do bolo uma situação em que você, como dono da sua vida, você, como protagonista do seu caminho, não prestou atenção nos sinais que essa pessoa deu. Você quis acreditar que essa pessoa ela era perfeita, ela era justa, ela era correta, ela era incrível. Você não quis olhar. Você não quis fazer as suas confirmações. Você não quis fazer seus testes. Foi uma escolha sua. E, gente, tem uma frase que eu gosto muito que é: quem vê cara não vê coração. Ah, mas é uma pessoa incrível, ela é perfeita. Tudo bem. Faz seus testes. Presta atenção em como a pessoa ela lida com certas situações. Será que essa pessoa ela já não te deu indícios que era uma pessoa ruim e você só não quis acreditar? Acontece muito, eu já passei muito por isso também. Eu achava também há um tempo atrás, um bom tempo atrás, que eu era vítima, gente. Que, nossa, todas as pessoas que eu conheço me querem mal. E não é. Sim, tem pessoas ruins, mas a culpa era minha. Eu que não olhava para a pessoa no olhar correto. Eu criava uma ilusão de que a pessoa era daquele jeito e não era verdade, sendo que a pessoa estava me mostrando a verdadeira face dela. Mas eu não quis olhar, eu não quis acreditar que aquilo era real. Porque eu não sou essa pessoa, então como é que outra pessoa pode ser tão ruim assim? E, gente, infelizmente tem muita pessoa aí ruim, babaca, que vai se aproveitar e você não pode ser idiota. A verdade é essa. A gente não pode ser pessoas ruins. Por favor, presta atenção no que eu tô te falando. Não tô falando pra gente ser gente ruim.
Não é isso. Mas seletivo, prestar atenção, fazer seus testes, ver como a pessoa lida com certa situação, ver como a pessoa lida com outra situação. Às vezes você nem precisa testar, gente. Às vezes você só precisa deixar os seus 2 olhos muito bem abertos, seus ouvidos funcionando muito bem e manter sua boquinha fechada. Preste atenção como a pessoa vai lidar com certa situação. Aí você vai ver a verdade. Aí você faz a sua movimentação, talvez de se afastar dessa pessoa, talvez de tirar essa pessoa do seu círculo social, tirar essa pessoa de dentro da sua casa, ser uma pessoa que frequente sua casa. Porque você sabe que se é uma pessoa que não lidou com aquela situação de um jeito muito estranho, como é que ela não vai lidar com você quando você precisar de ajuda, quando você estiver numa situação? Você acha que vai ser diferente porque você é o alecrim dourado? Isso não existe, gente. A gente tem que ser muito verdadeiro com nós mesmos. A gente tem que ser muito verdadeiro com toda situação que se apresenta na nossa frente. Agora, você criar uma ilusão, você só vai se ferrar no final. E aí você vai ser a vítima. E aí todo mundo te faz mal, mas é que, assim, você tá dando espaço. Você não tá vendo a situação pelo olhar. Você tá fingindo ali que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, não é isso não, peraí. Fulano de tal fez mal pra ciclano, mas comigo não vai fazer. Gente, fulano puxou a perna de ciclano no trabalho, mas tá sendo meu amigo, não vai fazer mal pra mim não. Que isso? Fulano traiu fulana e tá comigo, não vai me trair não. A pessoa ali naquela situação, quando puxou a perna, roubou o dinheiro do outro, mas é meu amigão, é minha amigona, não vai fazer mal pra mim não. Falando assim parece muito óbvio, né? Mas é. Se uma pessoa, na primeira oportunidade, ela pode fazer mal a outra, quem dirá com você? Por que você acha que com você seria diferente? Por que você dá a oportunidade do outro fazer mal a você e depois você é vítima? Também ser vítima é fácil, né, gente? Você não é culpada de nada, o outro é culpado de tudo. Nossa, Natália, mas peraí, mas é. Mas é verdade. Tem pessoas por aí que gostam de estar no lugar de vítima, mas elas vão perder tudo. Elas vão se ferrar. Elas vão pra lama. Mas elas gostam de ficar naquele lugar de vítima, de contar a história de dor e sofrimento da vida delas. Você pode não ser essa pessoa, mas tem gente por aí que é assim. É muito comum. Porque a pessoa quer ser ouvida, né? A pessoa quer que o outro fique ali, ai, tadinho de você, como você sofre. Nossa, que tristeza. Também tem casos de pessoas que são falsas vítimas, né? Que conta toda uma história quando você vai ver tudo mentira. Gente, acontece muito. Você vai ver que é tudo mentira daquela história, que na verdade é todo um canto, um conto da sereia do trintão, para você acreditar, para você ficar com dó, com pena. Nossa, como a pessoa sofre, nossa, como a vida dessa pessoa é difícil. E aí você vai ver por quê. Aí você vai ver que na verdade tem um porquê, às vezes, pode ser casos, né? Pode ser realmente a pessoa se ferra porque é uma pessoa ruim, e aí boa sorte, né? E pode ser mentira. Porque daí a pessoa vai realmente aí te fazer de vítima em alguma situação. Alguma coisa essa pessoa quer com você. E aí, se você é burro, burra, nossa, acredita na ilusão, você vai cair. Gente, é muitas possibilidades. Como eu sempre falo, o ser humano, ele é muito individual. Então, o ser humano, ele é muito individual para as coisas boas e para as coisas não tão legais assim. A gente, dono da nossa vida, a gente, dono indivíduo dos nossos caminhos, a gente tem que estar com os olhos muito bem abertos.
Agora, se você é uma pessoa que vive no modo automático, se você é uma pessoa que não presta atenção, se você é uma pessoa, você não vai ver nada disso. Quando você vai ver, você já vai estar nadando na lama e você nem vai entender direito de onde que veio. Aí depois, se você entender, você vai fazer a seguinte movimentação, você vai sentir pena de você, pode ser também essa movimentação, acontece. Nossa, como é que eu acreditei e tudo mais, vai ter toda aquela situação que você vai ter que lidar. Aí, ou você vai aprender que você talvez não fez certas movimentações, acreditou muito, não fez seus testes, não prestou atenção na verdadeira pessoa, você criou uma ilusão, né, um véu de ilusão em cima daquela situação, daquela pessoa, e aí você vai fingir que nada aconteceu, que nada você fez de errado, que na verdade a culpa era só da pessoa, e aí você vai seguir em frente, você vai cair de novo, porque você tem coisa para aprender nessa situação. Olhando de um aspecto espiritual, né, que eu sempre vou trazer também esse lado, né, da matéria com a espiritualidade, enfim, você sempre vai passar por situações muito parecidas. E se você estiver passando por muitas situações, se você der uma olhada, você vai perceber que elas têm algum tipo de conexão, algo vai fazer muito sentido numa coisa ou outra, porque você tem algo para aprender com isso, né? Ai, Nath, então é o universo, é Deus, é sei lá quem me fazendo pagar. Não, é você mesmo. Você mesmo vai se fazer passar por isso. Você mesmo vai se fazer viver certas situações até você aprender o que você veio para aprender. E a gente não veio só para aprender uma coisa, gente. A gente veio para aprender várias coisas. Entender várias coisas. Ah, entender várias coisas do outro, do ser humano? Não, entender sobre você mesmo. Entender talvez que você não se escuta, entender que você não age quando precisa agir, que você dá mais importância para o lado externo, né, para as pessoas de fora do que para você mesmo, do que para o seu lado interno, do que para a sua psique, do que para o seu espírito. Talvez você entender sobre essa movimentação vai te trazer para o lado da espiritualidade, de algo que você precisa entender, aprender, evoluir, melhorar. E isso é para o resto da vida. E você vai ter coisas para aprender para o resto da vida. E você vai ter coisas para evoluir para o resto da sua vida. E eu acredito que depois ainda a gente continua aprendendo. De uma forma diferente, mas continua. Porque não existe perfeição. Existe ali um equilíbrio, uma tentativa de chegar, né, num nível legal. Mas esse incrível e maravilhoso não existe, né? Enfim, a gente tem que entrar em paz com isso, né? De que eu vou fazer o que eu posso nas condições que eu tenho e eu vou levando a vida. Não estando no modo automático, no modo automático, prestando atenção nas pessoas ao meu redor, prestando atenção nas movimentações que estão acontecendo nas pessoas, quem está frequentando minha casa, quem está sendo meu amigo, com quem eu estou me relacionando, que pessoa eu estou me transformando. Será que essa pessoa que eu estou me transformando era alguém que eu gostaria de ser? Será que a forma como eu estou lidando com a vida, eu estou lidando comigo mesma, é a pessoa que eu gostaria de ser? Ou talvez eu estou me transformando em algo que na verdade eu nem gosto. Estou vivendo uma vida, estou lidando com a vida, lidando comigo, com os outros, com tudo de uma forma que nem me faz bem. Que na verdade só está me fazendo mal e só está me fazendo pesar. Então sair do vitimismo. E aí tem outras histórias que podem entrar, né? Outras ramificações da vítima, né, que pode entrar nessa história, mas aí ficaria um vídeo muito longo e pesquisem também, né? Eu sempre falo isso. Escutem os vídeos, vão pesquisar, vão atrás de livro, de artigos, vão alimentar a mente de vocês e vão ter conhecimento. Não tomem tudo aqui como eu falo como verdade, porque não é uma verdade universal, como eu sempre falo. Tome aqui como um pontapé para alguma coisa que você vai estudar, alguma coisa que você tem que entender, alguma coisa que você queira, não é que você tem que, mas você queira aprender, você queira entender.
Enfim, o vitimismo, ele não tem nada a agregar na sua vida, né. Quando eu digo vitimismo, gente, por favor, eu como eu estou falando aqui com muitas pessoas, eu preciso deixar muito claro, quando eu falo vitimismo, vítima, eu estou falando dessas situações da vida em que a gente tem que lidar com as pessoas, tem que lidar consigo mesmo. Eu não estou falando dessas situações específicas de enfim, vocês entenderam, né. Estou falando de situações específicas da vida, de permissões que a gente dá, da ilusão de que só você sofre, de que você na verdade não é que você só sofre, você não está prestando atenção nos sinais que o outro dá, ou às vezes você tá lidando com uma pessoa que diz que é vítima, mas na verdade não é uma vítima, na verdade é um predador que tá fazendo você de vítima. E enfim, todas as situações você tem que estar muito ligado, você precisa estar muito presente, prestando atenção na sua forma de lidar, na forma do outro lidar, o que está acontecendo, como é que essa pessoa está agindo, fazer os seus testes, ter os seus entendimentos perante aquela pessoa. Prestar atenção como a pessoa lida com os outros, lida com o mundo, com as situações adversas da vida, e não colocar o véu da ilusão. Então, quando eu trago isso sobre vitimismo, é mais um ponto a ser considerado, que normalmente as pessoas se colocam muito nessa coisa de vítima, de ai, enfim, e nem tudo nem sempre é uma realidade, tá. Eu sei que tem outras pessoas falando sobre isso também, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar bastante conteúdo sobre, mas é algo que tem que ser cada vez mais falado, porque tem pessoas que se aproveitam dessa pauta, né, de vítima e de sofrer e são verdadeiros vampiros, sabe, energéticos. Vai vampirizar sua vida inteira até sobrar só o pó do osso. Não vai sobrar nem só o osso, vai sobrar o pó do seu osso. Então você tem que estar muito ligado, prestando muita atenção, ser verdadeiro, por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que também você vê talvez que você está fazendo essa movimentação, mas olha com carinho, presta atenção, faça suas deliberações, seus entendimentos e haja, né. Não finja que nada não está acontecendo, porque, novamente, fingir que nada está acontecendo, achar que o tempo vai resolver ou não vai acontecer com você, o outro fez com o outro, mas comigo jamais vai fazer, porque faz mal para o outro, mas não vai fazer mal para mim, isso não existe. Quem faz mal para o outro, faz mal para você também. E às vezes está fazendo, você não está querendo perceber, você não está percebendo. Então esteja muito atento, muito atenta a si e consequentemente ao outro. Seja verdadeiro e direto, por mais doído que seja, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo e até lá!